Olá! Hoje, dia 28 de agosto de 2015, estamos realizando a transmissão e gravação desta escola interativa nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. Este evento tem como objetivo orientar quanto às ações diárias do professor tutor PDE no ambiente virtual do GTR, bem como informar sobre as ações do cronograma e atividades a serem realizadas no espaço do professor tutor. Para compor a mesa estão presentes Cristiane Rodrigues de Jesus e Fernanda Zacarias, da Coordenação EAD e Web. Na mediação estão representantes das coordenações de articulação acadêmica, tecnologia educacional e educação à distância e Web. Eu, Andréia Costa e Marcos Zanon, realizamos a mediação técnica desta escola interativa e desejamos a todos vocês um bom evento. Bom dia, professores PDE. Bom dia a todos. Bom, vamos começar então, objetivamente, né, fazer uma reunião bem objetiva para vocês, com o intuito de, como a Andréia já comentou, de comentar com vocês as ações que vocês precisam realizar nesse trabalho do GTR como professores tutores. Então, para começar, né, vamos colocar aqui a pauta dessa reunião, aqui no vídeo, né, no slide, a pauta da reunião. Então, o que nós vamos trabalhar? Primeiramente, nós vamos falar dessas ações diárias, né, que vocês, professores tutores PDE, realizarão no GTR de vocês. Falaremos também sobre as ações, algumas ações que precisam ser realizadas quando iniciar o GTR de vocês, tá? Posteriormente, nós falaremos sobre o cronograma de trabalho, né? São ações que vocês realizarão no início, durante os módulos, no início do GTR, né? E no início de cada módulo. Também são ações que vocês vão realizar durante os módulos, que são ações de interação, acompanhamento e avaliação dos cursistas, e bem como as orientações para a semana de recuperação, porque como vocês já bem sabem, né, o GTR esse ano será um pouquinho diferente, ele fechará ao final de cada módulo. Então, uma semana antes do fechamento do módulo, tem essa semana de recuperação. Então, tem algumas orientações específicas para essa semana, para que ocorra tudo bem. Aí também teremos ações para o encerramento dos módulos. E, por fim, localizaremos para vocês no ambiente onde vocês podem postar as suas dúvidas e onde vocês podem nos comunicar os problemas que vocês tiverem com relação ao ambiente mudo. Então, para iniciar as atividades, né, nós temos algumas informações importantes, que o meio de comunicação de vocês, como vocês podem verificar, vai ser no curso de vocês, no GTR, os GTR de vocês, professores PDE, e no ambiente do espaço professor tutor, conforme destaca a tela aqui. Então, esses daqui são o meio de comunicações que vocês têm nos espaços de vocês e do professor tutor. Ou seja, aonde você é professor tutor e aonde você é cursista, tá bom? Então, nós temos essas ações importantes e esse meio de comunicação. Fernanda, é importante lembrar para o pessoal que esses são os meios de comunicações oficiais e meio de postagem também das atividades oficiais. Então, vocês não podem aceitar atividades por e-mail, certo? Até pode, se algum enviar por e-mail, informa que só terá validade quando o cursista postar no ambiente. Da mesma forma, se vocês precisarem comunicar alguma dúvida, enfim, façam pelo espaço do professor tutor, certo? Para o ambiente que vocês são cursistas. Assim, a gente garante o registro dessas informações, porque se fica no e-mail pessoal de vocês, fica bem difícil de nós comprovarmos, até de vocês comprovarem, ou dos cursistas comprovarem que enviaram as atividades, enfim. Vamos manter toda a comunicação e toda a postagem das atividades nesses ambientes, ok? Isso, que houve essa comunicação. É uma forma de registro muito importante. Ao momento que o cursista manda uma mensagem para você no ambiente, ele vai direto para o e-mail expresso. Então, você não precisa responder direto no e-mail expresso. Você vai ter que acessar o ambiente e aí vai responder, porque vem sempre essas notificações no teu e-mail expresso, se você observar isso, tá bom? No nosso próximo slide, né, nós temos ali, conforme vocês podem visualizar, o que vocês têm que fazer as ações diariamente no e-escola. Então, nós pontuamos alguns momentos ali. Então, vocês têm que acessar o quadro de aviso no espaço do professor tutor,
e seguir as orientações postadas, porque o orientador de vocês vão postar as orientações a serem repassadas a vocês nesse ambiente, no quadro de aviso. Acessar o fórum de dúvidas e sugestões do seu GTR e responder aos cursistas. Por quê? Porque esse é o ambiente que eles serão, as dúvidas e sugestões serão postadas naquele momento para vocês. E é muito importante que vocês deem retorno para esse professor cursista, né? Porque é muito chato a sua dúvida ficar, até mesmo pode ter acontecido com vocês, professores PDE, no momento que vocês cursaram o GTR, de colocar uma dúvida e não ter a resposta. Então, é bem importante sempre que acessar o ambiente, sempre acessar o seu GTR, primeira coisa, olhar nesse fórum de dúvidas e já responder os cursistas de vocês. Isso. Então, vocês vão utilizar o quadro de aviso do espaço de vocês para passar as orientações e os lembretes, que a gente já vai mostrar a seguir. Sempre interagir com os cursistas, né, nas atividades dos fóruns. Um quinto ponto que nós colocamos ali é avaliar as atividades realizadas pelo cursista. Nós vamos fazer uma explicação mais breve logo. E seguir o cronograma de trabalho. Então, aqui também nós temos... uma das primeiras ações que vocês têm é verificar o número de cursistas inscritos em sua turma e enviar uma mensagem de boas-vindas e orientações, né? Onde que vocês vão verificar? Aqui nesse item que está destacado participantes. Ao clicar aqui, vocês vão verificar a quantidade de cursistas que vocês terão, tá? E aí, assim... Lembrando que sempre vai ter uma pessoa da comissão, uma pessoa da docente, orientador e você que está lá dentro, que não é cursista, né? Mas está lá no ambiente para fazer algumas orientações e verificações, tá? Aonde que está o espaço, né? No tópico Fóruns Permanentes, lá do seu espaço, no quadro de avisos. Então, é aqui que você tem que acessar, entrar, para identificar os lembretes e as orientações. Você acessa o teu quadro de avisos, coloca as tuas orientações e assim vai ser a postagem. Abaixo nós temos o fórum de dúvidas e sugestões, onde o cursista vai entrar e identificar a dúvida e a sugestão. Por isso que você também tem que acessar diariamente esse fórum de dúvidas e sugestões. Próximo. Então, nós dentro do cronograma de trabalho, nós temos lá disponível, conforme podemos verificar, a aba Fase de Acompanhamento. Então, na aba Fase de Acompanhamento do espaço do professor tutor, nós identificamos o cronograma de trabalho. Ao clicar lá, nós temos o cronograma de trabalho, onde nós podemos identificar as ações a serem realizadas e o local dessas ações referente a cada módulo. Então, nós temos referente ao módulo 1, que é aprofundamento teórico, referente ao módulo 2, projeto de intervenção pedagógica, e referente ao módulo 3, implementação do projeto. Tá? Então, nós temos um momento importante, que é a abertura do módulo e fechamento do módulo, conforme foi destacado. Então, uma das primeiras ações que nós temos aqui é a abertura do módulo. No módulo 1, como foi solicitado para que vocês deixassem aberto, então não vai ser necessário fazer esse procedimento da abertura do módulo, tá? Mas nós chamamos a atenção para a questão da mensagem, do aviso, que daqui a pouquinho a gente vai explanar melhor para vocês. Isso. O que é importante destacar aqui nessa tela é que nós temos um grupo turma 1 e um grupo turma 2, tá? Que nós temos disciplinas específicas na turma 1 e disciplinas específicas na turma 2. O que é válido lembrar para vocês aqui, então aqui tá assim, local da ação, apresentação do módulo GTR, clicar na lâmpada e abrir o olho e mandar mensagem até às 12 horas. Então, isso daí é o local da ação e a ação que vocês estarão realizando. Está bem descritivo o que vocês têm que fazer e a data que tem que ser feita. Tá? Então, para a turma 1, nós temos o início dia 31 de agosto e para a turma 2, o início dia 8 de setembro. Para o fechamento do módulo, é importante vocês observarem que
A turma 1 fecha dia 1º de outubro. Consequentemente, o módulo 2 vai abrir dia 1º de outubro. Então, vocês estarão fechando o olho no dia 1º de outubro, no mesmo dia. Fecha o olho do módulo 1 e no módulo 2 vocês estarão abrindo o olho. Ah, mas como que eu fecho e abro o olho? Nós temos tutoriais indicando esse procedimento, essa ação. É algo bem simples, mas nós temos tutoriais lá no espaço do professor tutor. Daqui a tá pouquinho bom? a gente vai localizar para vocês. Isso. Tranquilo, acho que tá bom, né? Seria isso mesmo, essa parte. Então tá. As ações do início dos módulos. O que vocês estarão realizando ao iniciar o módulo 1, né? E os demais módulos? Então, a primeira coisa é mandar um aviso de abertura aos cursistas no quadro de avisos, aquele que já foi indicado para vocês, e via e-mensagem. É importante sempre vocês mandarem, postarem lá no quadro de avisos e no e-mensagem do seu GTR, tá? Nós indicamos aqui que no tópico informações e materiais para análise e acompanhamento do GTR, lá no item glossário, nós apresentamos algumas sugestões de mensagens. Vocês podem pegar, identificar essa sugestão e adaptar conforme, caso você queira, tá bom? Um outro ponto importante é pegar essa mensagem que você postou no quadro de avisos, no e-mensagem, e postar essa mensagem na atividade 4. É uma das atividades de vocês, professores PDE, lá na fase de acompanhamento do espaço do professor tutor, tá? Então, você vai no teu espaço, no seu curso, você vai postar no teu quadro de avisos e mandar via e-mensagem. Lá no espaço do professor tutor, você vai identificar essa mensagem e postar ela lá na atividade 4. No terceiro ponto, conforme vocês podem visualizar, é abrir os olhos dos módulos novos e fechar os olhos dos módulos antigos até as 12, no tutorial do espaço do professor tutor. Conforme nós já indicamos anteriormente, é nesse espaço que está destacado aqui, tutorial para abrir e fechar os módulos. Está bem descritivo, tá? E aí vocês, creio eu, que não terão dificuldade nenhuma de estar realizando essa ação, tá bom? Bom, agora falar um pouquinho de um outro item ali do nosso cronograma, que é o período para avaliação e reavaliação, feedbacks e interações com os cursistas. Então, como vocês podem ver aqui no nosso cronograma, né, qual que é o local dessa ação? A ação está destacada. Qual é o local dessa ação? Nas atividades dos cursistas, no fórum de dúvidas ou sugestões, via e-mensagem, vocês podem enviar esse feedback também, né? E, assim, importante salientar que vocês precisam responder esse cursista. Seria bem interessante, a gente sabe da dificuldade de todos, mas seria bem interessante que vocês respondessem no máximo 48 horas, certo? Vamos para algumas dicas, então, para essa ação. Então, primeiro, atribuição dos conceitos nas atividades do GTR. Então, por isso que é importante vocês entrarem, se não todo dia, pelo menos no espaço de 2 em 2 dias, para fazer essa avaliação, para não acumular posteriormente. E até mesmo para o próprio cursista conseguir reformular a sua atividade, caso ele não tenha saído tão bem. Então, nós trouxemos aqui para vocês um trechinho dos critérios de avaliação, que está na área, lá no GTR de vocês, na área de apresentação, certo? Ali no início do curso, né? E o título que vocês vão encontrar esses critérios de avaliação está Compreenda os critérios de avaliação. Então, nós fizemos um print aqui de 2 pontos importantes. Então, quais conceitos que vocês vão atribuir? O concluiu. O que significa o concluiu? A produção atendeu totalmente o que foi proposto, certo? E se o cursista postou, mas faltou alguma coisa, ou lá no fórum ele só fez uma parte do que foi solicitado e não fez outra parte, vocês podem e devem colocar não concluiu. Porque o que não concluiu significa? Que segundo os nossos critérios, produção atendeu parcialmente o que foi proposto ou o cursista não realizou a atividade.
Então, não concluiu vai significar essas duas coisas. Ou que ele respondeu parcialmente, que não atendeu totalmente a produção, ou que o cursista não realizou essa atividade, certo? Então, podem colocar o não concluiu sem medo. É importante também que vocês comentem isso nessa mensagem inicial, né, que você vai avaliar no processo, não vai ser só no final do módulo, e que esse não concluiu não significa que o curso acabou para ele. Significa que ele pode retornar à atividade, né, dentro do período que o módulo estiver aberto, certo? Ele pode retornar essa atividade e refazer para que ela atenda totalmente o que foi proposto. E o que é importante, o que nós destacamos aqui também? É importante salientar que é necessário cumprir 100% das atividades, o que corresponde a 100% de participação no curso. Ou seja, ele precisa realizar todas as atividades do módulo, e se acaso chegou no módulo, fechou o módulo 1 e ele não fez alguma atividade, então ele não receberá a certificação se ele prosseguir. Então, por isso que é muito importante, nesse primeiro módulo, toda essa informação, todo esse acompanhamento com o cursista, por meio de mensagem, por meio do quadro de avisos, para informar ele de todas as formas de que, se ele não cumprir as atividades do primeiro módulo, né, e fechar o módulo, ele não terá como concluir o GTR. Então, é muito importante essa ação de vocês, tá? Nessas orientações no quadro de avisos. Repassar essas orientações, esses lembretes no quadro de avisos. Caso o participante, né, o restante aqui, né? Caso o participante receba o conceito não concluiu, deve retornar à atividade e realizar as adequações propostas pelo professor tutor e ou concluir a atividade. Bom, então vocês vão orientá-los, né, por essas mensagens, que eles precisam constantemente visualizar o quadro, o link notas, né? No menu à direita existe um link chamado notas, e por ali o cursista vai poderá acompanhar toda a avaliação que você, professor tutor, fizer, certo? O que é importante destacar também? Todas as postagens dos cursistas devem ter o conceito concluiu ou não concluiu. E também o feedback. O feedback é muito importante para o cursista perceber, como vocês viram no curso do professor tutor, né? Dos professores tutores, é muito importante para o cursista perceber como que está o andamento dele no curso, certo? Então, se ele está indo bem, vai colocar um feedback positivo. Se ele não estiver indo tão bem, daquela nossa dica, né? Destaca algo positivo do cursista, né? E, posteriormente, fala o que ele precisa melhorar, certo? Então, mas como que eu faço o feedback do fórum, lá no meio de todo mundo? Não tem como, né? Bom, enfim, formas de avaliar cada atividade e formas de dar esse feedback, vocês vão encontrar aqui, ali no espaço do professor tutor, na área Informações e Materiais para Análise e Acompanhamento, existem os tutoriais para avaliação das atividades. Nesses tutoriais, vocês vão encontrar como vocês vão atribuir esse conceito concluiu e não concluiu para cada atividade, caso vocês tenham dúvidas, e como vocês podem fazer esse feedback para o professor cursista, certo? De forma que ele seja orientado no decorrer do processo. Bom, ainda as ações durante, né, o módulo, orientar e interagir com os cursistas e seu GTR. Que formas que vocês podem utilizar para orientar? Então, nos fóruns permanentes lá do seu GTR, né, o quadro de avisos, como nós já pontuamos, e também pelo fórum de dúvidas, respondendo as dúvidas pelo fórum de dúvidas. Como nós já destacamos também, é importante vocês pedirem para que os cursistas leiam os critérios de avaliação, né, que está aqui nas informações iniciais, compreendam os critérios de avaliação. E também, caso algum cursista tenha dúvida, ou até mesmo nas orientações iniciais que vocês, nas orientações do dia a dia que vocês forem colocar para os cursistas, vocês podem indicar que eles assistam o vídeo tutorial que está disponível aqui. Confira como acessar a sua avaliação. Então, ali explica passo a passo como que o cursista faz para acessar
o link notas e verificar as avaliações que vocês, professores e tutores, estão realizando no decorrer. Inclusive, né, se for uma atividade de tarefa ou uma atividade de diário, o feedback que você, professor tutor, escrever, aparecerá no livro de notas para o cursista. Só lembrando também que não é só para indicar ao cursista, mas você também tem que verificar isso daí, é importante, né? Bem lembrado. É importante você entrar no teu ambiente, no teu espaço, verificar todas as informações, ter aquele momento de leitura mesmo, para até mesmo você estar apropriado dessa informação para repassar ao cursista, né? Bem colocado, bem lembrado. Bom, aí nós destacamos aqui, voltamos para o nosso cronograma de trabalho e destacamos aqui mais 2 pontos. Primeiro, mensagem aos cursistas. Então, aonde? Né? Local, quadro de avisos e e-mensagem do GTR. O que é preciso fazer? Lembrar a data do fechamento do módulo e orientar a conferência de notas e a semana de recuperação. Então, uma semana antes de começar a semana de recuperação, nós colocamos aqui as datas já para vocês se orientarem, né? As datas da turma 1 e turma 2. Vocês enviarão mensagem para os cursistas avisando que o módulo vai fechar daqui a uma semana e que é para eles consultarem o livro de notas, consultarem as notas deles, verificar se tem alguma atividade que ele está como não concluinte, se ele tiver com essa não concluinte, que ele precisa retomar, né, que até o fechamento do módulo ainda vai ter, além dessa semana até o fechamento do módulo, eles terão uma semana, posteriormente uma semana de recuperação, que eles podem novamente retornar e verificar o que não foi concluído e para assim conseguirem concluir o módulo. E lembrando sempre, né, que é importante que eles realizem as atividades, porque o módulo não será reaberto no final do curso, como ocorria nos anos anteriores. Então, por isso é muito importante essa ação, pessoal. Não só no primeiro módulo, mas em todos os outros módulos também, né? É importante lembrar o cursista que falta uma semana para fechar o módulo, que depois dessa semana vai ter recuperação, enfim. E outra ação que nós vamos comentar agora, né, localizar no ambiente para vocês, é a postagem da ficha de acompanhamento do aluno ausente, que será um dia depois, ou no mesmo dia, que começa a semana de recuperação. Então, tem destacado aqui as datas, né, da turma 1, turma 2. Então, são as primeiras datas que aparecem. Então, a primeira ação, postagem da ficha de acompanhamento. Também tem outra ação dentro desse mesmo quadrinho, que são os dados do módulo. Mas aí seria a parte inferior, né, as datas inferiores ali. Então, primeiro falaremos da postagem da ficha de acompanhamento, que deve acontecer no decorrer do curso, né? Ali, quando começar a semana de recuperação, vocês vão postar essa ficha de acompanhamento, né? Indicando para o orientador de vocês quais ações vocês realizaram para resgatar o cursista que não está realizando as atividades, ou que não acessou o ambiente ainda, enfim, vocês vão informar para o orientador de vocês o que está sendo feito com relação aos cursistas que estão ausentes do curso de vocês. Aonde vocês postarão essa ficha? Lá no espaço do professor tutor, né, nas atividades acompanhamento dos cursistas. Então, vamos agora mostrar para vocês, nos slides ali, alguns lembretes importantes. Primeiro, enviar mensagens sobre o encerramento do módulo e abertura da semana de recuperação do módulo. Tá? Então, como eu comentei, uma semana antes de começar a semana de recuperação, vocês vão avisar, o módulo falta uma semana para o módulo fechar, mas depois que o módulo fechar, vocês, na verdade, vocês não vão fechar o olho do módulo, né? Vocês só vão avisar, meio que um lembrete, né? Porque ele tem até aquele dia para realizar as atividades, até mesmo para você, professor tutor, conseguir avaliar todo mundo até aquele dia, para que eles tenham esse retorno até antes da semana de recuperação, para que eles tenham esse retorno e saibam que eles precisam retomar, o que eles precisam retomar, o que eles precisam refazer, ou o que falta ser realizado ainda, certo? Então, como que vocês vão fazer esse lembrete? Onde vocês vão enviar esse lembrete sobre o encerramento do módulo e abertura da semana de recuperação? Utilizar o quadro de avisos e e-mensagem do seu GTR, ok? Orientar a conferência de notas. Então, nessa mensagem, esses pontos são importantes você colocar, né? Vão orientar que ele precisa conferir as notas e verificar o que ele está como não concluinte. E indicar as datas da semana de recuperação e reforçar que o módulo será fechado após esse período e que não será reaberto.
Então, isso é muito importante avisar para os cursistas. Bom, e sobre a ficha de acompanhamento que vocês vão preencher no decorrer do módulo, né? Até a semana de recuperação. Como que é? Vocês vão entrar primeiro, qual que é a ação, né, que vocês vão fazer? Entrar em contato com os cursistas ausentes e preencher a ficha de acompanhamento de cursistas ausentes. Que ela está disponível, essa ficha está disponível no espaço professor tutor. Coloquei aqui para vocês um print dessa ficha, né? Quais são os dados que vocês vão colocar? O nome do cursista ausente. Então, quais dados vocês preencherão nesta planilha? O nome do cursista ausente, o e-mail desse cursista, essas informações vocês encontram lá na aba participantes que a Fernanda mostrou inicialmente, ok? O professor tutor, né, o nome de vocês ali, a ação que vocês realizaram, enviou mensagem, talvez conheça, né? Ligou para o professor, se você conhecer, senão nem vai ter esse acesso, né? Mas, enfim, conversou com esse professor tutor, ele é da sua escola, enfim. Qual a ação que você realizou e qual que foi a resposta do aluno? Aí ele respondeu para você, o que ele respondeu, certo? Então, preencher essa ficha e enviar aí para o professor orientador. Então, orientador de curso, né? São duas informações. O nome do cursista ausente, certo? Que nunca acessou, aquele cursista que nunca acessou, e o nome do cursista com atividade pendente, certo? Então, também, faz esse contato com o professor, avisa ele que ele está com aquelas atividades pendentes, que ele precisa retornar para o curso, que falta pouco, dá aquele estímulo para ele continuar a trabalhar com vocês no GTR. E reforçando sempre enviar pelo e-mensagem do espaço. Né? Mesmo que você envie por e-mail, né, envie pelo e-mensagem. Só lembrando que o que vocês enviarem pelo e-mensagem cai na caixa de e-mail do professor cursista. Mas nós sabemos, né, que às vezes o professor cursista também não acessa muito o expresso. Por isso é importante que essas mensagens sejam copiadas no quadro de aviso. A não ser as mensagens pessoais, que aí precisam ser realmente por e-mensagem, enfim. Né? Não tem como expor, né, no quadro de avisos. Bom, continuando. E onde vocês vão encontrar essa ficha? Né? E onde vocês postarão essa ficha? Então, em cada módulo, lá no espaço do professor, na aba fase de acompanhamento, tá? Em cada módulo, vocês terão duas atividades, além da atividade 4, que vocês já vão fazer logo que iniciar, né? Vocês terão duas atividades de cada módulo. E tem também o período de duração de cada... Né, de realização dessas atividades. Então, tem atividade 5, relatório de notas, e atividade 6, no módulo 1, né? Acompanhamento dos cursistas, módulo 1. Essa ficha, especificamente, ela está localizada nessas atividades acompanhamento dos cursistas de cada módulo. Ó. No módulo 1, ela é atividade 6, no módulo 2, ela é atividade 8. Então, cada módulo vai ter o seu local específico de postar essa atividade. No módulo 3 também tem atividade de acompanhamento dos cursistas. Trouxemos aqui para vocês um print dessa atividade. Nessa atividade, vocês, ao clicar ali nessa atividade do acompanhamento dos cursistas de cada módulo, vocês encontrarão uma explicação do que e um passo a passo do que vocês precisam fazer. Então, por isso que vocês não vou lembrar de fazer tudo isso, mas aqui está registrado para vocês quais atividades vocês farão, certo? Então, nessa atividade, especificamente acompanhamento dos cursistas, vocês têm duas tarefas. Então, nós vamos falar agora dessa primeira tarefa, que é essa ficha de acompanhamento. E aqui explica como que vocês preenchem a data, enfim. Depois vocês leem com calma lá, ok? Mas a ficha vocês encontrarão aqui dentro das atividades acompanhamento dos cursistas. Então, é só clicar, né? Ele tem um hiperlink que leva até essa ficha. É importante lembrar que essa ficha está no nosso drive e que vocês precisam fazer download, ok? Então, arquivos, vai lá em arquivos e pede para fazer download da ficha, ok? E aí vocês vão poder preencher. Vai salvar no teu computador, isso. Depois você vai pegar e subir ele na atividade, né? Nessa mesma atividade. Volta nessa atividade, né? Depois que você acessou, lê o que é para fazer ali, né? Viu o que é para fazer. Né? Preenche a ficha e retorna a essa atividade para postá-la, ok? Enviar tarefa. Se não me engano, é esse botãozinho que vai aparecer ali para vocês, ok? Bom,
Vou falar agora de mais outros 2 itens do nosso cronograma de trabalho, certo? Então, nessa mesma área aqui dos dados do módulo, né, que eu já comentei com vocês que é essa segunda data que aparece, ok? Esses dados do módulo, vocês vão enviar no final do módulo, ok? O que são esses dados do módulo? Vocês vão enviar para nós, para o orientador de vocês, né? Os cursistas que concluíram o módulo, os cursistas que nunca acessaram, enfim, né? Tem toda uma listinha ali que nós já vamos mostrar para vocês. E também, né, no final dos módulos, vocês precisam postar a planilha relatório de notas, certo? Aonde vocês vão postar os dados? Na atividade acompanhamento dos cursistas do módulo correspondente, do espaço do professor tutor. Então, é aquela mesma atividade que está a ficha. Lembra que eu contei para vocês que tinha 2 tarefinhas, né? Uma tarefa é o preenchimento e postagem da ficha, e a segunda tarefa é a informação desses dados do módulo, nessa mesma atividade de acompanhamento dos cursistas. E a postagem da planilha de notas? Aonde eu vou postar a minha planilha? Na atividade relatório de notas do módulo correspondente no espaço do professor tutor. Tá? Sempre é importante lembrar que seria muito bom que vocês observassem essas datas e cumprissem rigorosamente essas datas, ok? Então, por isso, a dica é imprimir esse cronograma, deixar no lugar visível para vocês, para não esquecer dessas datas, ok? Uma vez que, ao mesmo tempo que vocês estarão avaliando seus cursistas, vai ter pessoas, os orientadores vai estar avaliando vocês, e essas datas são importantes para serem cumpridas. Legal. Eles também poderão colocar um não concluinte para vocês. Nossa, mas eu recebi um não concluinte, né? Vai parecer que eu sou uma pessoa relapsa, uma pessoa que não está fazendo direito ao trabalho. Assim, pessoal, é o que nós queremos tranquilizar vocês e é no sentido de que esse não concluinte que porventura possa aparecer, né, numa atividade de vocês, é mais a título de ajuda mesmo, de auxílio, para apontar para vocês o que precisa, o que falta ainda, enfim, né? E nós fomentamos com os orientadores que eles também precisam dar o feedback para vocês, né? Dizer o que está bom, o que precisa melhorar, enfim. Então, por favor, né? Se vocês receberem um não concluinte, verifica lá com o orientador, verifica o feedback do orientador, o que precisa ser refeito, o que precisa melhorar ali na postagem que você realizar, ok? Porque lembrando, o não concluinte não é que você não concluiu, é que você pode ter não concluído parcialmente ou que você não realizou mesmo. Então, por isso que é importante você identificar. Talvez eu não concluí, mas falta alguma coisa, né? Exatamente. Né? Então, isso que é um lembrete importante. Bom, voltando às ações de fechamento dos módulos, né? Então, o que é importante destacar nessa ação de fechamento dos módulos? Que vocês precisam fechar os olhos do módulo, né? Do GTR, como a Fernanda já comentou. Então, no mesmo dia que vocês forem fechar os olhos do módulo 1, vocês vão abrir o módulo 2, enfim, né? E nesse fechamento de cada módulo, que outras coisas são importantes? Fazer o levantamento de dados do desempenho dos cursistas no módulo e postar esse desempenho, né, o resultado desse desempenho, no espaço do professor tutor. Quais são os dados que vocês vão postar, né, quando chegar ao final do módulo? O número de concluintes, o número de não concluintes e o total de desistentes e o número de cursistas que nunca acessaram, tá? Onde vocês vão informar esses dados para nós? Naquela mesma atividade em que vocês postaram a ficha de acompanhamento do cursista, tá? É a atividade de acompanhamento dos cursistas que está presente em cada um dos módulos lá na aba fase de acompanhamento do espaço professor tutor. Bom, o que diz nessa atividade? Lembra que eu tinha comentado com vocês que eram 2 tarefas, ok? Então, a primeira tarefa que era a questão da ficha, né, o preenchimento da ficha, e a segunda tarefa que são os relatórios de dados dos desempenhos dos cursistas, ok? Onde vocês postarão, né? Vocês clicarão no botão editar envios, porque vocês já terão enviado a ficha de acompanhamento, né? Então, aí aparecerá um outro botãozinho, o botão editar envios. Ao que clicar em editar envios, abre-se uma tela
exatamente como essa que vocês estão visualizando, ok? Aparece aqui texto online. E é aqui que vocês vão digitar esses dados, né? O número total de concluintes, não concluintes, ele está presente aqui na atividade mesmo, na própria atividade. Vocês podem, se vocês não lembrarem, enfim, quais são os dados, ele aparece aqui para vocês também, certo? Então, vai aparecer exatamente dessa forma para vocês, e é nesse texto online que vocês vão digitar essas informações, ok? Lembrando sempre que após colocar, vai mais embaixo, salva, né, que aí vai ficar registrado. Se você colocar e sair em outra aba, alguma coisa assim, não fica registrado. Bem lembrado. Bom, o slide está escrito errado ali. Na verdade, são ações para o final do módulo, né? Então, a outra ação para finalizar o módulo. Extrair o relatório de notas do seu GTR e enviar na atividade relatório de notas da turma espaço do professor tutor. Bom, lá na aba fase de acompanhamento, certo? Vocês terão essa atividade também. Em cada módulo, né? Módulo 1, 2 e 3, enfim, vocês terão essa atividade. Relatório de notas, módulo 1. Daí tem o relatório de notas, módulo 2, relatório de notas, módulo 3, certo? Ao clicar nessa atividade, vocês têm aqui uma descrição também, né? Todas as atividades descrevem as ações que vocês precisam realizar, tá? E aqui diz que vocês não vão precisar preencher um relatório. Depois vocês leem com calma, mas aqui diz que vocês não vão precisar preencher uma ficha à parte. Esses dados serão extraídos do próprio GTR de vocês, certo? Vocês vão fazer uma exportação de dados. E como vocês vão exportar, né? Aqui, dentro dessa atividade de relatório de notas, vocês têm como um link, né, de um tutorial que diz como realizar a extração da planilha de notas. Então, faz o passo a passo do que diz esse tutorial, e aí vocês conseguirão fazer a extração do relatório de notas lá do GTR de vocês sem nenhum problema, ok? Aqui também tem outras orientações, né, para vocês, e tem as datas que vocês deverão postar esse relatório. Então, lembrando que aqui está um print da tela de exatamente como vocês vão visualizar, e que para vocês enviarem é aqui no botãozinho adicionar tarefa. E lembrando que planilha de notas não é que seja notas, né? É conceitos que vocês estarão atribuindo, concluinte e não concluinte. Então, essa planilha de notas é a extração desses conceitos. Por isso que é importante, a partir do momento que o cursista postou, realizou a atividade, fórum, a tarefa, vocês indicarem se ele é concluinte ou não concluinte, porque essa é a extração dessa planilha de notas que vocês terão. Tá? O bacana é que antes de vocês, o importante lembrar, né, muito importante lembrar, que antes de vocês realizarem essa extração da planilha de notas, vocês voltem naqueles cursistas que estão considerados, né, no final do módulo, estão considerados como não concluintes. Porque, como já foi informado anteriormente, se esse cursista fez uma reformulação ou fez uma postagem, né, vocês poderão mudar esse conceito lá na própria atividade. Então, por isso que antes de extrair, vocês vão olhar ali a planilha, vão localizar aqueles cursistas que estão como não concluintes, retornar a atividade para ver se eles refizeram a atividade ou se eles postaram, né, no caso deles não terem postado, certo? Então, bem importante essa ação de voltar na atividade. Então, né, estamos chegando no final aqui. Vamos localizar aqui para vocês os locais em que vocês poderão enviar as dúvidas para os orientadores, né? Caso os orientadores não saibam respondê-los, eles encaminharão para os docentes, né? E os docentes também, os docentes juntamente conosco da comissão, responderão as dúvidas de vocês, tá? Mas qual que é, voltando ao nosso slide inicial, né? O espaço oficial de comunicação. Pedimos para que não enviem e-mails, né? Que evitem, se enviar e-mail, faz uma cópia aqui, né? Ligação também, a gente pede para evitar ao máximo a ligação para os orientadores e para os docentes, só em casos extremos, né? Vocês têm os dados dos telefones dos orientadores e dos docentes, os nossos também, mas assim a gente pede para que seja só em caso assim, de extrema urgência, porque é importante que todas as dúvidas sejam registradas no ambiente.
porque como é uma ação que pretende se continuar, então o que for registrado no ambiente, a gente vai fazer um levantamento posteriormente, para tentar, para as próximas edições, não haver tantos problemas, certo? Então, por isso que é importante tudo ser registrado no ambiente. E quais locais vocês podem postar as dúvidas de vocês, ou até mesmo as sugestões, porque pode ser que vocês tenham alguma sugestão para melhorar esse trabalho para as próximas edições. Então, lá no espaço do professor tutor, né, que é um ambiente oficial de comunicação, vocês têm os fóruns permanentes, né, o quadro de avisos, lá que vocês vão acessar, sempre que acessar o ambiente ou a escola, vai primeiro na turma, espaço do professor tutor, dá uma olhadinha no quadro de avisos, e aí depois acessa a turma de vocês e faz os trabalhos na turma de vocês. Então, acessa o quadro de avisos, ali no espaço do professor tutor, e é onde vocês podem postar as dúvidas e sugestões, aqui no fórum Fale com o Orientador de Curso EAD. Aquelas dúvidas mais gerais, aquelas sugestões mais gerais. Se você tem uma situação específica que você não quer expor, certo? Nós pedimos que, por favor, vocês enviem na atividade 4, questões particulares de tutoria. Evitem o e-mensagem, né? Se mandarem pelo e-mensagem, põe uma cópia aqui. Por quê? Como eu coloquei anteriormente, posteriormente nós teremos essa ação, né? Pensamos em realizar essa ação de verificar essas questões recorrentes. E se vocês enviarem para o e-mensagem, vai cair direto na caixa do orientador, e nós da comissão, aqui, nós da comissão do GTR, não teremos acesso a essa dúvida, a essa dificuldade, a esse problema que você está enfrentando, certo? Então, por isso que é de extrema importância que todas as postagens de dúvidas particulares, né, em vez de mandar por e-mensagem, pode até mandar por e-mensagem, mas põe uma cópia aqui para a gente, tá? Que aqui nessa atividade 4, nós temos a visualização. E como essa atividade 4 é um diário, o que a gente pede também? Que não se apaguem as mensagens que vocês postaram anteriormente, né? Porque corre-se o risco também. Então, dá um espaço, como que vocês podem fazer, né, para fazer essa postagem, então, dessas dúvidas mais de cunho mais particular? Vocês já terão postado aqui a mensagem, então dá uns espaços, né? Pode colocar uma linha separadora, xizinho, enfim. Dá um espaço e escreve na parte superior a sua dúvida particular ou sugestão particular, enfim. Né? E lembrando que é importante, como é um diário, vocês identificarem a data e até é importante o horário, porque talvez vocês, no mesmo dia, postem diversas dúvidas naquele, mas aí até o orientador ele se localiza, e vocês também. Então coloquem a data e é importante colocar o horário mesmo, sabe? Que você está postando aquela dúvida. Isso, e sempre deixar na parte superior, né? Dá o espaço, deixa o que você já postou na parte inferior, né, do quadro ali, onde vocês escreverão, e coloca a nova dúvida, a nova postagem sempre na parte superior. É mais fácil do professor orientador de curso localizar a dúvida de vocês. Se colocar embaixo, às vezes não vai ver, né? Então sempre deixar no topo as novas mensagens, né? Datando e colocando o horário. Bom, nosso último tópico, né? Problemas com a escola. O que eu faço se eu não conseguir ver um botão, se não estiver aparecendo os cursos para mim, se eu não estiver visualizando as notas, os conceitos dos meus cursistas, enfim, qualquer problema técnico com o Moodle. O que eu faço? Então, lá no espaço do professor tutor, vocês podem informar para nós, da comissão, da coordenação de educação à distância, ali no espaço do professor tutor, na área informações e materiais para análise e acompanhamento, né, como a gente coloca aqui para vocês, tem um link chamado Registro de Problemas Técnicos com o Moodle, que está aqui em destaque, certo? Então, tem algum problema técnico, não está funcionando o botão, enfim, clica nesse link, você será direcionado para um formulário, e nesse formulário você vai descrever o problema que você está enfrentando. Se possível, envie para nós um print da tela, né? Porque se nós não conseguirmos sanar o problema, nós enviaremos para a Celepar. E como a Celepar cuida de vários cursos, de vários Moodles, é importante ter esse print da tela, certo?
Então, se nós encaminharmos para a Celepar, nós não precisamos entrar em contato novamente com você para pedir o print do que está acontecendo, enfim, né? Então, já manda o print para a gente, se for possível. Isso é importante porque já é mais direto. Então, você já está com o problema, você já enviou o print, então vai ser solucionado bem mais rápido. Porque senão, se a gente voltar a contato com vocês, vai demorar um pouco mais. Para resolver o problema. Bom, de nossa parte seria isso, né, que nós temos para comentar com vocês. Lembrando que a coordenação da articulação acadêmica já enviou, se não enviou já para vocês, está prestes a enviar as orientações, né, que tem muito do que nós tratamos aqui está nessas orientações, né, tudo que nós tratamos aqui está nessas orientações, então nós pedimos para que vocês leiam com atenção essas orientações. Na mensagem de boas-vindas, agora dia 31, a primeira turma começa, então, sempre, ao começar o GTR de vocês, produz uma mensagem de boas-vindas bem bacana, convidando para o curso, dizendo que vai começar, a data que começa, a data que vai fechar o módulo, né? Isso tudo tem ali nos cronogramas do professor tutor, né? E tem nos cronogramas do cursista também, certo? Então, agradeço a vocês. Boa sorte, Será que tem alguma dúvida aí, Andréia? Sim, tem sim. Vamos responder as dúvidas então. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do núcleo de Apucarana. Ele questiona o seguinte: temos uma quantidade mínima ou máxima para alunos concluintes no final do GTR? Não, pessoal. Até essa pelo menos a princípio, né, no que cabe à coordenação de educação à distância, assim, nós não estipulamos, não há nada estipulado do que vocês têm que concluir com 20. Então, não existe esse número, certo? Mas, assim, o que nós indicamos, né? Porque a gente também não tem controle dos cursistas, certo? Então, não tem como exigirmos isso de vocês. O que nós estamos solicitando, né, e achamos que essas ações que nós propomos no decorrer, né, antes de começar o módulo, quando começa o módulo, durante o módulo e ao final do módulo, principalmente as ações durante o módulo, nós acreditamos que essas ações podem fazer com que esse número de cursistas que desistem ou cursistas que nunca acessam ou deixam de participar do GTR diminua. Mas nós não temos como garantir, né? Vocês também não terão como garantir e fazer com que a pessoa termine, se não for da vontade dela. Então, por isso que nós elencamos essas ações nos cronogramas, porque nós acreditamos que esse time, não só acreditamos, mas também estudamos, né, muito a respeito disso, que essas ações de estar presente no ambiente, de dar os feedbacks, de fazer essa avaliação, essa habitação do ambiente pelo professor tutor, né, os índices de cursos em que o professor tutor habita o ambiente, ou seja, entra no máximo de 2 em 2 dias, né, de espaço, então tenta entrar diariamente, o número de cursistas desistentes e que não concluem é muito pequeno, né, reduz bastante. Então, por isso que nós fizemos essa escola interativa, enfatizando essas ações, né, para que o GTR de vocês tenha sucesso, certo? E que o número de cursistas que desistem ou que não concluem seja o mínimo possível. Mas não existe, né, voltando a dizer que não existe nenhum número pré-definido de cursistas que precisam concluir, enfim. Sabe? Isso, mas só lembrando, conforme a Cris comentou, é importante que você seja ativo dentro do seu GTR, você seja participante. Consequentemente, os cursistas vão identificar isso no seu GTR, que você é um professor tutor, é um professor PDE ativo e participante. Isso é muito importante. De fato, né, já aconteceu comigo também em cursos à distância, em que eu tinha GTR até, né, os primeiros GTRs, que eu tinha desistido, né? Eu falei, não, eu não vou mais fazer, né? E o professor tutor PDE, professor PDE, né, enviou mensagens para mim, pediu para que eu voltasse, né, disse o que estava faltando, e eu acabei voltando. Então, isso pode acontecer com vários outros, né, cursistas, né? Esse desestímulo, essa falta, né, de falar, não, acho que eu não vou fazer, está muito difícil. Então, a presença de vocês no ambiente,
esse acompanhamento do cursista que está com dificuldade, o cursista que não está conseguindo realizar as atividades, essa orientação, né, de vocês, se vocês habitarem o ambiente, se estiverem presentes no ambiente, vocês vão conseguir perceber aquele cursista com mais dificuldade, aquele cursista que não está conseguindo postar, aquele cursista que está com problemas, enfim, e vão poder agir no momento em que tiver o problema, né? Se deixar para o final do módulo, aí vai ser difícil mesmo, né? Mais alguma dúvida? Sim, tem algumas. Então, o pessoal tem questionado, né? Porque para alguns professores PDEs, eles não estão conseguindo visualizar os seus GTRs. E outros estão visualizando os dois, né? Sobre os dois acessos que eles têm. Também comentaram aqui, ó, quando os professores PDE terão acesso aos seus GTRs novamente? Bom, pessoal, o ambiente foi fechado somente ontem, das 8 ao meio-dia, conforme foi informado para vocês, certo? Então, para todos vocês já conseguirem acessar as turmas, tanto do GTR quanto do espaço do professor tutor. Então, se alguém não estiver conseguindo esse acesso, pode entrar lá na página do GTR, lá do portal, tá? Tem um ícone que diz problemas de acesso, certo? E clica ali, preenche o formulário que vem direto para nós aqui da Coordenação de Educação à Distância. A gente vai verificar o que está acontecendo com você, que você não está conseguindo acessar. Mas para vocês já terem esse acesso, pessoal, desde ontem, meio-dia, né? Então, Cris, eles estão comentando aqui, né, que somente está disponível somente os cursos disponíveis, formação do grupo de apoio e acompanhamento dos GTRs, espaço do professor tutor. Então, desde ontem, eles não estão tendo acesso ao GTR. Certo. Então, esse espaço professor tutor é o espaço que nós comentamos agora, né, que tem as atividades que vocês realizarão e todo o material de apoio para vocês. Então, é importante visitar e acessar sempre esse espaço. Com relação aos GTRs, então, nós vamos fazer uma verificação do que pode estar acontecendo. O que pode ter acontecido? Nós já imaginamos que pode ter acontecido. Por conta de já termos inserido todos os participantes, nós fechamos a categoria das turmas, né, de cada turma. Por quê? Porque se nós deixarmos aberto, né, os cursistas vão poder entrar, vão poder ver antes do tempo, enfim, né? Então, nós abriremos a categoria, né, para a turma 1 somente no dia 31 e para a turma 2 somente no dia 8. Mas essa visualização, ela está bloqueada somente para os cursistas. Então, o que nós faremos agora, né? Assim que nós concluirmos a escola interativa, nós entraremos em contato com a Celepar para verificar o que está acontecendo. Porque vocês, professores PDE, os orientadores, os docentes e nós da comissão, precisaríamos ter acesso, sim, certo? A visualização é um pouco diferente, ela está em cinza, mas enfim, mas vocês conseguem acessar, mesmo ela os links estando em cinza, né? Vocês precisariam conseguir acessar, né? Deveriam estar acessando normalmente, mas nós faremos essa verificação e acredito que até o final da tarde a gente resolva isso. Nós não, né? Celepar, porque daí não cabe a nós. Cris, então, as meninas da mediação estão pedindo para que você comente novamente sobre o acesso ao GTR, e tem uma questão aqui que deve ter sido comentado no momento em que caiu a conexão, talvez, sobre o e-mensagem. A pessoa está dizendo que este tópico não foi comentado. Bom, pessoal, sobre o e-mensagem, vocês podem, se alguém tiver dúvida de como enviar o e-mensagem, vocês podem acessar no próprio GTR de vocês. Tem uma área que chama... Deixa eu visualizar um print aqui, que aí eu já comento com vocês. Exatamente o nome da área. No próprio GTR de vocês existe um vídeo tutorial de como enviar e-mensagem, tá?
Só lembrando que nós Aqui. temos diversos vídeos tutoriais importantes que vocês deverão acessar e verificar, porque tem bastante coisa explicando mesmo para vocês. Isso. Tá? Nesses vídeos tutoriais. Aí, como vocês podem ver aqui na tela, nós reproduzimos aqui para vocês, tá? Lá no GTR de vocês, lá na abertura do GTR de vocês têm, né, 3 áreas: informações iniciais, sobre os recursos e fóruns permanentes. Então, se vocês ou algum cursista tiver dúvida de como que faz para postar numa atividade, como enviar uma mensagem, que essa é a pergunta da colega, professora, ou professor, não me recordo. Enfim, das meninas ali, do pessoal, aqui vocês vão encontrar aqui sobre os recursos, certo? Vídeos tutoriais, como participar das atividades. Então, aqui são vídeos tutoriais, são disponibilizados vídeos tutoriais de cada atividade do GTR que tem, né, no GTR, e além do tutorial de como enviar a mensagem. Tá? Mais alguma? Será que temos tempo? Sim, tem 3 questões aqui, então Ótimo. vamos fazer o seguinte, vou falar sobre essas 3 questões e daí nós encerramos. Certo. Um comentário aqui, eu também não consigo acessar meu GTR, somente o espaço do professor tutor, que já foi esclarecido, né, que vai entrar em contato novamente com a Celepar para verificar essa situação, certo? Então, a segunda aqui, todos estão sem acesso ao seu GTR desde ontem, informamos via e-escola no ambiente do curso. Então, estão repassando que já foram encaminhados essa reclamação, certo? Certo, bom. E agora é um comentário aqui, né, um comentário de angústia mesmo, né? Vou até ler. Tenho certeza que vão aparecer muitas dúvidas. Está um pouco confusa essas informações. São muitas informações passadas sem nós estarmos fazendo. Ouvir é uma coisa, fazer é outra. Então, assim, talvez uma mensagem para acalmar, né, acalmar os ânimos, acalmar a angústia de alguns professores PDS. Bom, pessoal, para acalmar você, professora, né? Então, professora? Quem que perguntou? Não dá para ver. Então, professor e professora, né, que porventura estejam com essa mesma angústia. O que nós passamos nessa reunião, né? Nosso objetivo era passar justamente um panorama geral do que vocês das ações que vocês deverão realizar durante o GTR. Como essa escola interativa está gravada, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar aqui, né? Assistir novamente, né, aquele ponto que vocês estão vivenciando naquele momento, né? Então, agora, ação imediata, né, quando iniciar o GTR de vocês, é enviar mensagem de boas-vindas, passar as orientações e informações sempre que perceber algum problema ali no espaço, lá no GTR de vocês. Dúvidas, vocês podem encaminhar para o professor orientador de vocês, certo? Lá no espaço do professor tutor. Mas, assim, fiquem tranquilos. Quero tranquilizar vocês no sentido de que vocês, esse ano, né, nós temos essa equipe do grupo de apoio. Nós estamos aqui para apoiar vocês. Sempre que tiver dúvidas, pode nos encaminhar, que nós sanaremos, né, na medida do possível, e na medida do possível no tempo, né, que nós tivermos aqui para realizar isso para vocês. Se no decorrer sentirem muita dificuldade com relação à avaliação, vocês podem pedir uma escola interativa, nós podemos realizar outra escola interativa específica sobre a questão da avaliação, mas, enfim, essa reunião, ela teve mais esse cunho mais geral, para vocês terem esse panorama geral mesmo, do que vocês das ações que vocês têm que realizar antes, né, no início, durante e depois, na finalização de cada módulo. Foram ações todas juntas, então pensa que parece que é muita coisa, mas no decorrer isso se dilui, né? Isso dilui e está bem autoexplicativo. Então, o professor PDE, vocês terão que estar entrando, acessando, conhecendo, né? Conforme eu já comentei com vocês, caso vocês não tenham essa leitura, esse conhecimento, né, dos espaços ali, é importante vocês terem conhecimento,
porque está bem autoexplicativo. Reserva um tempinho, lê com calma os materiais, ali que estão disponíveis no espaço do professor tutor, leiam com calma as atividades que são propostas. Então, isso é de suma importância para que vocês consigam, no dia a dia, assimilar essas informações, certo? E utilizá-las no momento correto. Então, o espaço do professor tutor é um espaço para apoiar esse trabalho da tutoria de vocês. Então, ali vocês vão... É muita coisa que está escrito, às vezes dá uma preguiça de ler, mas, assim, é bem importante que vocês reservem um tempinho e acessem o espaço, leiam com calma o que está disponibilizado lá, porque todas as ações que vocês precisam realizar estão dispostas naquele cronograma de trabalho e todo o suporte, todo o apoio para a realização dessas atividades estão nesse espaço do professor tutor, estão descritas nesse espaço do professor tutor. Certo? Então, acho que é isso. Okay. Então, quero agradecer a todos pela atenção. Lembrando que podem assistir novamente essa escola interativa. Ela está disponível na turma de vocês, certo? Na aba fase, na turma do espaço do professor tutor, na aba fase de análise e edição, né? Tem um link lá dessa escola interativa. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir diretamente nesse link. E lá tem todas as escolas interativas que nós fizemos com relação à orientação, estão disponíveis ali para vocês, tá? Desejamos sucesso, né? Exato. Nesse curso de vocês, que vocês tenham sucesso pleno nesse GTR, né? E contem conosco, estamos aqui para ajudar vocês e apoiar vocês. Então, tem várias questões que serão respondidas agora pela equipe de mediação, né? Mas queremos agradecer a todos vocês a participação, lembrar que realmente o GTR, o ambiente virtual é um ambiente que você precisa realmente habitar ele, né? E tudo vai ficando muito mais claro à medida que eu me envolvo mesmo, né? E tudo vai ficando natural, né? A forma de avaliar, a forma de... todos os passos vão ficando bastante naturais. Então, eu desejo a todos vocês um ótimo GTR, né? E até a próxima Escola Interativa. Abraço.